Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e comentário. Compartilhe esse vídeo. Se não fizer essas 3 coisas, pode ter certeza que irei puxar o seu pé à noite. Faço parte de uma banda ruim com alguns antigos colegas do ensino médio. Há algumas semanas, nosso baixista Pierce informou ao restante da banda que seus pais haviam voado para a Europa e deixado a casa deles para nós em Fort Collins. Seu pai é engenheiro de som e tem um estúdio de gravação em casa. Ficamos em êxtase. Então, fizemos uma mala leve e viajamos da Califórnia para Fort Collins, prontos para gravar 8 músicas que estavam paradas. Era meados da primavera e as montanhas pareciam estar se projetando de oceanos de flores silvestres azuis e amarelas. A viagem foi longa, mas nada menos que espetacular. Na verdade, era tão bonito que uma noite após uma sessão de gravação, Pierce sugeriu que fôssemos acampar. Eu ri da ideia. Todos eles sabiam que eu tinha tido uma experiência um tanto negativa nas montanhas rochosas do Colorado há alguns anos, mas Ronnie e Jeff aderiram à ideia e insistiram para que eu não fosse um chato em relação a isso. Pierce recomendou que acampássemos em uma tenda de camping no sopé da montanha, mas Ronnie teve uma ideia brilhante. Ele queria fazer astrofotografia e para isso disse: "Precisamos ir a um lugar que seja realmente escuro." Então, ele pesquisou no Google e descobriu o Comanche Peak Wilderness, uma seção remota de um parque nacional popular. Que ótima ideia, lembro-me de ter dito. Ora, com certeza nada poderia dar errado. É claro que as coisas deram errado, e tudo começou no caminho até lá. As pessoas sempre se esquecem de que a noite começa por volta das 3 da tarde na mata fechada. Assim que o sol se esconde atrás das copas das árvores, a escuridão se instala, e as coisas ficam sinistras. Nada me deixa mais claustrofóbico do que a visão dessa pesada escuridão deslizando sobre o mundo. Meu corpo a rejeita porque meu cérebro sabe que ainda é muito cedo para a escuridão. Eu estava no limite no segundo em que a estrada pavimentada deu lugar à terra. Outra coisa que as pessoas esquecem é o quanto a floresta é barulhenta em alguns momentos e silenciosa em outros. O contraste entre eles pode fazer sua cabeça girar. Em um momento, é uma sinfonia de corujas, grilos e sapos. Depois um galho se quebra ou um trovão estala. E, de repente, você se pergunta se ficou surdo. E então, é claro, se você pensar muito sobre isso, perceberá como a escuridão é plena com todos esses olhos atentos. Fomos o mais fundo que pudemos. Abandonamos a caminhonete de Pierce na beira de uma estrada esquecida e caminhamos cerca de 1,5 km em meio às árvores. Não havia nenhuma trilha. Seguimos o GPS até um pequeno lago aninhado em algum lugar no alto da colina, onde Ronnie podia instalar suas câmeras e ter uma visão clara do céu. Não havíamos cruzado com uma única pessoa depois de entrar na reserva algumas horas antes, e fiquei apreensivo com o fato de ninguém saber onde estávamos. Ao anoitecer, montamos as 2 barracas que Pierce havia emprestado de seus pais. Fizemos uma pequena fogueira entre elas e penduramos toda a nossa comida nas árvores, como se deve fazer. Ronnie instalou suas câmeras ao longo da margem, e depois esperamos o anoitecer. Minha ansiedade aumentava à medida que a escuridão ia tomando conta do céu. Os rapazes não notaram. Eles beberam, fumaram e continuaram. E bem no momento em que o mundo escureceu, folhas começaram a estalar na distância atrás de nossas barracas. Uma garota saiu da linha das árvores e parou na beira da nossa pequena clareira. Ela devia ter 8 anos de idade e usava um roupão branco, como se tivesse acabado de acordar. Seu cabelo era loiro platinado, quase branco, e sua pele era tão pálida que parecia um fantasma à luz do fogo. Ela não estava carregando uma lanterna nem nada. Estava caminhando em um bosque escuro como breu. Ela olhou para a nossa fogueira como se isso a incomodasse e soltou algumas tosses úmidas. Ficamos todos olhando uns para os outros, confusos, enquanto ela nos observava. Não havia estradas ou trilhas nessa área. Não era um acampamento. Sua presença não fazia sentido. Jeff acabou chamando-a, perguntando se ela estava bem, e ela respondeu.
Minha mãe está doente. Vocês podem vir nos ajudar? Onde ela está? Perguntou Jeff. A garota apenas apontou para a floresta. As árvores, as sombras e a névoa se aglomeravam para formar uma grande ameaça de perigo. E não tenho vergonha de admitir que estava morrendo de medo. Dei a Jeff um sutil nem a pau com a cabeça. Posso ser um covarde, mas não estou disposto a morrer por uma fada da floresta malévola. Ronnie se levantou e perguntou à garota se eles estavam acampando, ou se tinham uma casa, ou o quê. A garota apenas disse: ela está muito doente, apenas me siga. Ela começou a tossir novamente. Nesse momento, nós 4 percebemos que algo estava errado. Pierce, provavelmente o mais esperto de nós, convidou a garota para se aquecer junto ao fogo e explicar o que estava acontecendo. Acho que ele sabia que ela não aceitaria. A garota simplesmente se virou e voltou para a floresta, tossindo enquanto caminhava. Antes de sumir, ela se virou e disse alguma coisa, mas não conseguimos ter certeza do que era. Eu ouvi: então você será um mentiroso. Mas Ronnie ouviu: logo você conhecerá o mentiroso. Acendemos muito mais a fogueira, principalmente para manter um bom perímetro contra a escuridão. Todos nós estávamos assustados, mas depois de algumas horas os rapazes já haviam se esquecido da garota. Eles riram e contaram histórias sobre escapadas de bêbados. Em algum momento, Jeff e eu fomos até a linha da árvore para mijar. Caminhei uns 10 passos para dentro da floresta e iluminei a escuridão com minha lanterna, com Jeff logo atrás. Eu queria ver se havia uma clareira do outro lado, ou uma trilha que a garota pudesse ter seguido, mas não havia nada. Apenas um emaranhado de árvores intransponíveis. Ouvimos Ronnie gritar alguma coisa, então corremos de volta para a fogueira e o vimos examinando a borda sul da clareira. Era a direção em que havíamos deixado o carro. Pierce disse ao passarmos por ele: ele acha que ouviu mais passos. Eu também os ouvi. De pé ao lado de Ronnie, pude distinguir um novo par de pés pisoteando as folhas no escuro. Era mais alto do que o da garota, provavelmente maior. Mostre-se! Ronnie gritou novamente. Estamos armados. Para minha surpresa, uma mulher o atendeu. Ela riu e disse: não atire, sou apenas uma viajante. Nós nos afastamos e a vimos entrar na clareira. Ela devia ter uns 30 e poucos anos e usava um chapéu esfarrapado e uma mochila velha e surrada. Lembro-me de ouvir Pierce resmungar algo como: um lugar realmente privado que você encontrou aqui, Ronnie. E eu concordei. Como diabos todas essas pessoas estavam nos encontrando aqui? A mulher se apresentou como Sarah e pediu desculpas por ter nos assustado. Ronnie exigiu saber o que ela estava fazendo aqui, e ela explicou que tinha feito a volta de um dia inteiro na montanha, mas se perdeu por um tempo. Ela afirmou ter se orientado e agora sabia para onde estava indo. Você sabe o caminho de volta, ele repetiu para ela. Sim. No escuro, sem uma lanterna. Eu conheço essa área muito bem. Ronnie não estava acreditando em nada disso. Ele se voltou para nós e disse: estamos sendo enganados, pessoal. Estamos prestes a ser roubados, assim que adormecermos. Os campistas são mortos por ladrões e viciados em metanfetamina o tempo todo. Bem, obrigado por nos trazer aqui, idiota, disse Jeff. Sarah riu novamente. Ela estava muito sorridente para uma mulher perdida na floresta, no escuro. Juro que não é nada disso, disse ela. Olhe, eu já estou indo. Por alguma razão, senti o desejo de pressioná-la ainda mais. Então eu disse: sabe, você não é a única pessoa que encontramos aqui que anda sem luz. Aquele sorrisinho falso caiu do rosto de Sarah, e isso me deixou sem fôlego. Ela me encarou como se pudesse ver os lugares mais profundos dentro de mim. Você conheceu a garotinha? Perguntou ela com uma expressão vazia. Todos os meus colegas de banda trocaram olhares de incredulidade. Sarah se recompôs e um novo sorriso se espalhou por seu rosto. Ela disse: não deem ouvidos a nada que aquela pirralha disser. Ela é uma mentirosa, sem dúvida alguma. Olhem, por que vocês não caminham comigo até o posto de guarda florestal? Será mais seguro se formos juntos. Ela apontou para trás de si mesma, para a floresta. Algo se acendeu em meu cérebro. Essa era a segunda vez que um estranho tentava nos levar para o escuro.
Não íamos ser roubados. Algo muito pior estava prestes a acontecer. Pierce parecia ter chegado à mesma conclusão e convidou Sarah para se juntar a nós ao redor da fogueira. Como fez com a garotinha, ele sabia que Sarah recusaria. A mulher estranha nos disse que tinha de voltar antes que ficasse mais frio, e com isso, ela se virou e correu para a floresta. Após um longo debate sobre o que fazer, decidimos que caminhar de volta para a caminhonete era a maneira mais rápida de nos perdermos ou morrermos. Não havíamos usado nenhuma trilha e as baterias dos nossos telefones estavam fracas. Toda vez que o vento soprava, ele fazia 1000 árvores gemerem e tremerem, o que tornava impossível nos orientarmos pelo som. E estava tão escuro que, se eu ficasse olhando para a escuridão por tempo suficiente, começava a ter pequenas alucinações, enquanto meu cérebro tentava dar sentido ao vazio. Assim, mantivemos o fogo aceso e concordamos em dormir em turnos de 2 pessoas. Como Pierce e eu éramos os mais sóbrios do grupo, concordamos em ficar acordados primeiro, mas apenas 1 hora depois de começarmos a vigiar, começamos a ouvir as tosses e os balbucios de uma menina ao longe. Segui Pierce até a beira do lago, que ficava a cerca de 30 metros de nosso acampamento. Lá, ouvimos uma voz sinistra que soprava na brisa. Vi a silhueta de uma pessoa se movendo perto da água, a alguns metros de distância, e percebi que era a garota. Ela estava vagando no escuro, cantando. Conseguimos voltar para a fogueira e acordamos Jeff e Ronnie, alertando-os sobre a presença da garota. Mas enquanto discutíamos o que fazer, outra voz surgiu das proximidades e começou a cantar também. Parecia mesmo a Sarah. Pierce e eu pulamos para dentro da barraca com os outros rapazes e a fechamos, apavorados com a chegada do momento para o que quer que essas aberrações tivessem planejado. Mas ninguém se aproximou de nosso acampamento. As 2 pessoas apenas caminharam lentamente em semicírculos atrás das árvores, cantando juntas em um idioma que não consegui identificar. Ronnie sempre leva consigo uma faca de trilha de aparência ameaçadora quando fazemos caminhadas, e ele a pegou enquanto gritava que mataria qualquer um que se aproximasse de nós. Seus gritos fizeram com que as pessoas do lado de fora ficassem em silêncio por alguns instantes. Peguei meu celular para gravar algumas das vozes, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia operá-lo. Capturei um pouco da garota, mas então algo ainda mais estranho aconteceu. Nenhum de nós tem certeza de quantas pessoas estavam naquela floresta, mas ouvimos uma terceira voz naquele momento. Era mais profunda e gutural, como o som de algum predador noturno que estivesse perseguindo a floresta. Não tenho certeza se o barulho foi feito por uma pessoa. Ronnie e Jeff acreditam que o som vem da garota, que tem um ataque de tosse e começa a canalizar uma voz demoníaca. Pierce e eu achamos que é uma terceira pessoa, ou um animal que estava com eles, esperando que deixássemos a segurança da fogueira. Após o tumulto, a atividade na floresta diminuiu por um tempo. Os rapazes e eu permanecemos dentro da barraca, aterrorizados, saindo de seu abrigo apenas para jogar mais lenha na fogueira, cerca de 1 vez por hora. Nenhum de nós dormiu, e durante o resto da noite, ocasionalmente ouvíamos cantos distantes, risos, tosses e sussurros ocasionais. Às vezes, a menina dizia: "Você pode nos ajudar?", exatamente no mesmo tom, como se sua voz tivesse sido gravada e repetida várias vezes. Também ouvimos alguém, provavelmente Sarah, subindo em uma árvore próxima e gritando coisas como: "Estou vendo vocês, rapazes. E vamos juntos, agora é seguro." E foi só isso. Ao amanhecer, estávamos exaustos de terror e meio congelados na barraca. Os ruídos cessaram e as pessoas, se é que eram pessoas, já haviam abandonado há muito tempo seus esforços para nos atrair para o escuro. Arrumamos as coisas e caminhamos de volta para a caminhonete, que felizmente não havia sido saqueada. No que me diz respeito, da próxima vez que eu for acampar, será em um deserto sem árvores no Arizona. E vou ver se consigo fazer com que o Ronnie publique algumas dessas fotos do céu noturno. Um dia, enquanto fazia uma caminhada na Floresta Negra, na Alemanha, eu estava voltando para a casa onde estava hospedado depois de ter calculado mal o tempo e ter que caminhar os últimos quilômetros no escuro. Digamos que a Floresta Negra tem esse nome por um motivo. Mesmo durante o dia, pode ser difícil enxergar,
mas depois que o sol se põe, não dá para ver nada. Assim eu estava tentando seguir a estrada e não cair acidentalmente em um penhasco, quando de repente tive a sensação de estar sendo observado. Como eu disse, não consigo ver nada e também está no meio da floresta, atrás da última montanha, então não pode haver ninguém lá. De qualquer forma, continuo caminhando, mantendo-me atento a qualquer coisa suspeita, ou, pelo menos, tentando. Isso continua até que a estrada faz uma curva acentuada e, depois de seguir a nova direção por alguns metros, percebo um cheiro muito forte. Eu fumo e meu olfato não é muito bom, mas mesmo assim o cheiro foi muito forte. Imaginei que fosse um javali com seus filhotes e fiquei ainda mais nervoso, mas como já havia encontrado alguns javalis antes, não fiquei muito preocupado. Mas ainda tenho a sensação de que algo no cheiro e no silêncio estava errado. Os javalis são barulhentos, então, normalmente, é possível ouvi-los muito antes de sentir seu cheiro. Continuei caminhando em direção à minha casa, toda hora escutando folhas estalando, barulhos de galhos se mexendo e me sentindo muito desconfortável. Parecia uma sensação de estar sendo caçado. Não sei como descrever. Você se sente com os nervos à flor da pele, todos os sentidos se aguçando, se esforçando para ver o que está à volta, o que, obviamente, era impossível naquela escuridão penetrante. De qualquer forma, sem muitas alternativas, continuei e cheguei à minha casa. Aliviado, não pensei muito nisso até que na manhã seguinte, ouvi no rádio que, exatamente na área por onde eu estava passando, um lobo excepcionalmente agressivo foi visto por várias pessoas. Um lobo que já havia atacado humanos antes. Então a sensação de estar sendo caçado foi real, e eu poderia ter lutado por minha vida na noite anterior. No final do verão de 2019, em algum ponto indeterminado a alguns quilômetros de Montello, eu me encontrava caminhando nas densas florestas do condado de Marquette, Wisconsin. A decisão de aventurar-me à noite foi motivada pela busca por temperaturas mais amenas e pela intenção de não me queimar no sol. O local em que eu me aventurava não era percorrido por trilhas oficiais, existindo apenas uma rota marcada pela passagem rara de aventureiros anteriores. O relógio do meu telefone, momentos antes da inquietante experiência, indicava a hora de 1h40 da manhã. Imerso na escuridão, percebi, vinda da direção a qual estava de frente, um chamado desesperado. "Ei, mano, pode me ajudar?" A voz parecia emergir da escuridão da floresta e, hesitante, decidi me aproximar. Os arbustos sussurravam com o vento noturno e a escuridão parecia intensificar-se com cada passo. O desconhecido persistia. "Aproxime-se", ecoou novamente, carregado de uma urgência que me deixava aflito. Um instinto primal despertou em mim e optei por uma retirada precipitada, retrocedendo pelo caminho que percorri. Contudo, meu movimento de recuo foi percebido e uma voz desesperada me seguiu, carregando as palavras: "Preciso de ajuda." A atmosfera tensa intensificou-se à medida que meus passos aceleravam, a trilha parecendo se estreitar, engolida pelas sombras da noite. No entanto, minha retirada não foi suficiente para escapar da ameaça. Uma figura obscura emergiu da escuridão, com sua silhueta apenas iluminada pela luz da lua. Naquele momento, a realidade transmutou-se em caos. Saí correndo em direção ao carro. Sendo perseguido, não me atrevi a olhar para trás, mas podia escutar os passos de perto. De alguma forma consegui chegar ao carro antes de ser alcançado. Bati a porta e tranquei as portas. Liguei a ignição e saí rapidamente. Enquanto estava quase partindo, ouvi o som de pancadas e arranhões na traseira do carro. Saindo da estrada secundária, acelerando com tudo que podia, não parei até chegar em casa, ainda tremendo de medo. Não fiz mais caminhadas na floresta desde então. Esta é minha primeira publicação. Uma amiga finalmente me convenceu a compartilhar essa história, já que ela vive me provocando com isso. Sou um cara de 23 anos, moro na Argentina, sou bastante introvertido e raramente saio de casa. Esse encontro aconteceu há alguns meses. Eram cerca de meia-noite e eu estava ficando agitado,
precisando sair e relaxar um pouco, então mandei uma mensagem para uma amiga especial. Combinamos de nos encontrar em um parque isolado, um lugar tranquilo que costumávamos frequentar. Fui buscá-la e passamos um bom tempo conversando sobre tudo e mais um pouco. Depois, ela ficou com fome, então decidimos ir ao McDonald's, que graças a Deus é aberto 24 horas. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Chegamos ao McDonald's e, em vez de irmos pelo drive-thru, ela foi pedir a comida enquanto eu fui ao banheiro lavar as mãos. Tenho um pouco de toque com limpeza. Eu realmente desejei não ter entrado naquele banheiro. Assim que entrei, vi um cara parado perto do secador de mãos, meio curvado sobre ele e sem se mexer. Estranho, mas resolvi ignorar. Lavei as mãos e percebi que ele estava no único secador do banheiro e os papéis toalha também tinham acabado. Tentei perguntar se ele tinha terminado, mas ele não respondeu. Meio assustado, saí do banheiro secando as mãos na camisa. Encontrei minha amiga e sentamos para comer. Uns 20 minutos depois, estávamos saindo e ela precisou usar o banheiro. Achei que o cara já teria ido embora, mas ele ainda estava lá, resmungando e batendo repetidamente no botão do secador. Lavei as mãos novamente e nem tentei usar o secador. Quando tentei passar por ele, ele deu um passo para trás, bloqueando o meu caminho e me olhando fixamente. Ele devia ter mais ou menos a minha idade. Ele apenas disse, com licença. Eu baixei a cabeça, murmurei desculpa e passei correndo por ele para sair do banheiro. 30 segundos depois, enquanto esperava minha amiga sair do banheiro feminino, o cara saiu e se sentou numa mesa perto de mim, me encarando. Minha amiga saiu, viu o cara me olhando fixamente e brincou, perguntando se eu tinha feito um novo amigo lá dentro. Balancei a cabeça negativamente e tentei levá-la para o carro sem mostrar que estava querendo fugir do cara. E então, ele fez a coisa mais estranha. Começou a rir como um louco, uma risada alta e assustadora. Eu pensei, caramba, esse maluco vai fazer alguma besteira. Ele parou de repente, olhou para os meus pés e disse, belos tênis, Osiris. Osiris é uma marca de tênis. Consegui gaguejar um obrigado e saí correndo para o carro. Quando minha amiga e eu estávamos entrando no carro, vimos o cara nos encarando fixamente de dentro do McDonald's. Ele se levantou e começou a caminhar rápido em nossa direção, com um olhar de raiva. Saí do estacionamento tão rápido que foi sorte a rua estar vazia. Voltamos para o nosso lugar e ficamos lá por mais um tempo. Eu ficava apreensivo a cada carro que via ao longe, pensando que poderia ser o cara estranho nos seguindo. Minha amiga não parou de me zoar pelo resto da noite e até hoje ainda me provoca sobre como fiz amizade com o cara sinistro do banheiro que gostou dos meus tênis. Quando eu era criança, eu e meu pai morávamos com meus avós. Meus pais tiveram a mim enquanto ainda eram adolescentes, e meu pai ganhou a guarda completa, pois morava com meus avós, enquanto minha mãe vivia com amigos, mudando de casa a cada poucas semanas. Eu era a filha que meus avós nunca tiveram e eles me mimavam muito. Quando eu tinha 6 anos, meu avô faleceu de câncer. Essa história aconteceu uns 5 meses depois do falecimento dele, em um sábado, e meu pai estava trabalhando. Minha avó decidiu me levar ao McDonald's para almoçar. Como qualquer criança de 6 anos, eu estava super animada. Fomos até o McDonald's, que ficava a uns 2 quilômetros de casa, fizemos nossos pedidos e nos sentamos para comer. Naquele momento, éramos as únicas comendo lá dentro. Uns 10 minutos depois,
Um homem de aparência desleixada entrou. Fez seu pedido e sentou numa mesa na nossa diagonal, à esquerda. A área onde morávamos era de classe média e alta, então aquele homem parecia deslocado. Minha avó estava de costas para ele, mas eu podia vê-lo perfeitamente. Ele devia ter uns 50 e poucos anos, com cabelos e barba brancos emaranhados e sujos. Usava shorts azuis e uma camiseta branca também meio suja, e sandálias. Incrível como isso aconteceu há 21 anos, mas lembro como se fosse ontem. Percebi que debaixo da mesa o homem tinha algo rosa e enrugado no colo, e ele ficava me olhando e tocando aquilo de vez em quando. No jardim de infância, aprendemos sobre o perigo de estranhos e toques inapropriados, e eu entendi que aquilo que ele estava fazendo era errado. Fiquei enojada e nervosa. Não queria contar para minha avó ali, porque tinha medo de que o homem pudesse nos machucar. Se meu pai estivesse lá, eu teria dito algo, pois ele era meu herói e poderia enfrentar qualquer um. Em vez disso, coloquei a caixa do McLanche feliz na frente do meu rosto para bloquear minha visão do homem. Já tinha perdido o apetite. Minha avó perguntou se eu estava cheia e eu só balancei a cabeça que sim. Ela perguntou se eu queria brincar no parquinho antes de irmos embora. Mas eu apenas balancei a cabeça negativamente e disse baixinho que queria ir para casa. Minha avó recolheu nossas coisas e fomos embora. Em casa ainda estava nervosa e senti vontade de vomitar. Minha avó perguntou o que estava acontecendo e eu comecei a chorar, contando sobre o homem no McDonald's e o que eu vi. Minha avó não entrou em pânico, apenas me abraçou e disse que estava tudo bem. Ela me mandou para o meu quarto brincar e pediu para nossa cachorra, Pandora, ir comigo, me dando também um suco de uva de caixinha. Depois que saí de perto, minha avó ligou para o McDonald's e contou sobre o homem. Ele ainda estava lá. O gerente disse que cuidaria disso e ligou de volta 1 hora depois. A polícia foi chamada, chegou rapidamente e prendeu o homem. Quando a polícia pediu para ele se levantar, suas partes íntimas ainda estavam de fora dos shorts. O gerente também disse à minha avó que poderíamos voltar para pegar cupons por 1 mês. Tenho outra história sobre um estranho que aconteceu alguns anos depois. E dessa vez meu pai estava lá. O que ele fez com o homem não foi nada bonito. Mas isso é história para outra vez. Quando eu estava no ensino fundamental, morava com minha irmã mais nova, Celina, que na época tinha 3 anos, e com minha mãe, num apartamento pequeno numa parte não muito boa da cidade. Minha mãe havia se separado do meu pai quando éramos mais novas, e desde então ela se tornou a única provedora da família. Um dos primos dela trabalhava no McDonald's local, que ficava perto de onde morávamos. Então era lá que minha mãe nos deixava até poder nos buscar depois do trabalho. Eu era responsável por cuidar de Celina durante esse tempo. Apesar de parecer um trabalho chato, eu não me importava. O primo da minha mãe sempre nos dava comida de graça e eu podia fazer meu dever de casa enquanto Celina brincava no parquinho interno. Uma noite minha mãe estava atrasada para nos buscar e já estava escurecendo. O restaurante estava bem tranquilo, com poucos clientes. 2 homens entraram e olharam ao redor, pegaram refrigerantes e sentaram numa mesa bem ao lado da minha. Achei estranho, já que havia muitas outras mesas vazias. Fiquei na minha, continuando a fazer meu dever de casa, olhando de vez em quando para ter certeza de que Celina estava bem no parquinho. Podia vê-la claramente de onde estava sentada. De repente, um dos homens sentou-se à minha mesa, me assustando e fazendo-me dar um pulo.
Ele pediu desculpas por me assustar e disse que veio falar comigo porque achou que conhecia meu pai. Expliquei que não via meu pai há anos e que ele nem morava no estado. O homem não pareceu se importar e continuou me fazendo perguntas sobre a escola, esportes e o que eu gostava de fazer. Eu estava confusa, sem entender por que ele estava perguntando isso e por que ele se importava. Ele então notou um colar de cruz que eu usava e começou a me fazer perguntas sobre minha religião e onde eu frequentava a igreja. Alguns minutos se passaram e percebi que não tinha olhado para Celina. O homem estava bloqueando minha visão da área de brinquedos. Estiquei o pescoço para tentar vê-la e não consegui enxergá-la em lugar algum. Será que ela estava escondida no escorregador? Ela tinha voltado para a área de refeições enquanto eu estava distraída. Comecei a entrar em pânico. O homem ainda me fazia perguntas, mas eu me levantei e disse que precisava encontrar minha irmã. Corri para a área de brinquedos, procurando por Celina, que não estava em lugar algum. Então, olhei pela janela para o estacionamento e vi o homem que entrou com o que estava sentado comigo. Ele estava carregando Celina, que estava chutando e gritando, para dentro de uma caminhonete. Gritei para meu primo ligar para o 190 e disse que Celina estava sendo sequestrada. Meu primo é um cara grande, na casa dos 25 anos. Ele disse para um colega de trabalho ligar para o 190 e correu para o estacionamento comigo, seguido por mais 2 colegas. Neste ponto, o homem estava tendo dificuldades para colocar Celina no veículo. Quando viu meu primo e seus colegas se aproximando, ele entrou em pânico. Deixou minha irmã no chão do estacionamento e fugiu no carro. Felizmente, meu primo conseguiu tirar uma foto da placa do carro. A polícia conseguiu localizá-lo, mas não o homem que entrou com ele e que estava tentando me distrair para eu não ver o que estava acontecendo. Não consigo acreditar quão perto eu estive de talvez nunca mais ver minha irmãzinha novamente. Como a maioria das pessoas, eu já fui ao McDonald's várias vezes. Eu tento evitar fast food e manter uma dieta saudável, mas frequentemente me pego com muita fome e cansado depois do trabalho, tarde da noite, e sempre tem um McDonald's por perto. Além disso, eu adoro as batatas fritas deles. Certa noite, há mais ou menos 1 ano, terminei mais um longo dia de trabalho e já passava das 11. A essa hora, as opções eram limitadas e, enquanto dirigia, vi a placa de um McDonald's. Eu planejava fazer algo para comer em casa, mas no meio do caminho percebi o quanto estava com fome e decidi parar. Saí na próxima saída e entrei no estacionamento do McDonald's. Era um que eu nunca tinha ido antes. Ficava a uma distância média entre onde eu trabalhava e onde morava. Cheguei no drive-thru e percebi que não tinha nenhum carro. Fiquei feliz por não precisar esperar, mas ao chegar perto do alto-falante, vi um papel colado nele dizendo que o drive-thru estava fora de serviço e que era necessário entrar. Fiquei um pouco frustrado, mas decidi entrar. Vi alguns carros no estacionamento, estacionei o meu e fui caminhando até a porta. Ao tentar abrir, percebi que estava trancada. Nesse momento, ouvi barulhos perto e vi um homem saindo de trás de um arbusto ao lado do prédio, seguido por outro homem saindo de outro arbusto. Comecei a recuar e um deles gritou para eu ficar parado. Virei e corri para o meu carro por instinto. Mas enquanto corria, senti que alguém me pegou pelo ombro. Caímos no chão e nessa queda ele me soltou. Levantei rapidamente, entrei no carro e tranquei a porta. O homem se levantou e correu em direção ao meu carro, enquanto o outro foi para outro carro estacionado. Para minha surpresa,
O homem no carro deu ré e acelerou em direção ao meu, batendo na traseira e danificando bastante. O outro homem batia no meu vidro. Então engatei a marcha e subi no meio-fio e na grama. Felizmente, meu carro era um Suzuki com tração nas 4 rodas. Então consegui sair dali, enquanto os homens tinham carros comuns e não conseguiram me seguir facilmente. Saí do estacionamento e entrei na estrada. Liguei para o 190, ofegante tentando explicar a situação. Os homens tentaram me seguir, mas não conseguiram subir no meio-fio tão facilmente, o que me deu uma vantagem. Fiz várias curvas fechadas até ter certeza de que não estavam mais me seguindo. Fui parado por um policial que tinha ouvido sobre o ocorrido e viu meu carro danificado. Ele me levou para casa e contei toda a história. Meu carro teve que ser rebocado para uma oficina. Olhando para trás, não sei o que aconteceu com aqueles homens, mas eles tinham que ser completamente insanos para tentar me atacar daquela forma. Eu trabalho num McDonald's pequeno numa cidadezinha ainda menor em Santa Catarina. Já encontrei muita gente estranha e presenciei situações bizarras, mas hoje vi algo que jamais pensei ver. Fiquei chocado com quantas pessoas não perceberam ou simplesmente ignoraram o que estava acontecendo bem ao lado delas. Eram por volta das 7 horas da noite e eu estava no balcão com o saguão cheio de gente, inclusive algumas crianças. Eu gosto de crianças e normalmente observo elas brincando no saguão porque são muito fofas, mas acabei me distraindo com a quantidade de clientes para atender e as ignorei por uns 15 minutos. Quando voltei a prestar atenção, ouvi um homem perguntando em voz baixa: "Quantos anos você tem?" Virei e vi um homem muito alto, careca, de camisa vermelha, conversando com uma menininha que parecia ter uns 5 ou 6 anos. Ele tinha um menininho da mesma idade nos ombros, que estava rindo. Eram crianças lindas, loiras de olhos azuis. Notei que estavam felizes e o homem parecia amigável, mas algo me deixou extremamente preocupado. Suspeitei que aquelas crianças não eram dele. Que adulto pergunta a idade de uma criança desconhecida? E se ele as conhecesse, não saberia a idade delas? Por que ele se importaria? Mas depois ele disse algo que me deixou apavorado. "Você deveria vir comigo agora. Tenho um irmãozinho que também tem 6 anos. Vamos brincar com ele." Ele começou a caminhar em direção à saída com o menino nos ombros e a menina seguindo. Imediatamente corri para a porta para impedi-lo quando uma mulher loira saiu do banheiro gritando: "Ei, onde você acha que vai? Venha aqui!" O cara alto congelou, com os olhos arregalados de pavor. A mulher pegou a menina no colo e estendeu a mão para o menino, que o cara alto colocou no chão, gaguejando: "Ah, eu estava só brincando com seus filhos. São crianças muito legais. Eu realmente gosto de crianças." Ele falou isso com um sorriso nervoso. A mulher loira retribuiu o sorriso, mas seus olhos claramente diziam: "Fique longe dos meus filhos, seu pervertido." Mas ela acabou dizendo: "Ah, que bom que se divertiram, mas agora precisamos fazer nosso pedido." Ela levou as crianças para o fundo do restaurante. O cara alto saiu apressado pela porta da frente e a mulher segurou seus filhos perto dela o tempo todo, até na mesa onde sentaram. Se eu ver esse cara no trabalho de novo, vou chamar a polícia imediatamente. Quem sabe o que teria acontecido com essas crianças se eu não estivesse olhando ou se a mãe delas não tivesse saído do banheiro naquele exato momento. Acho terrível que ela tenha deixado as crianças sozinhas num restaurante cheio, mas ninguém merece perder os filhos para um pervertido com um sorriso doentio como aquele.
Eu sou uma mulher e trabalhei no McDonald's durante meu último ano do ensino médio e no primeiro ano da faculdade. Essa história aconteceu no meu primeiro ano trabalhando lá, apenas alguns dias depois de começar. Era meu primeiro emprego. E me lembro de uma vez, em uma noite movimentada da semana, quando finalmente as coisas acalmaram. Me pediram para passar pano no chão. Limpei a parte da frente do restaurante e segui para os fundos. Quase terminando, percebi que havia um homem sentado no canto de trás do restaurante. Quando passei pano perto dele, ele me cumprimentou. Eu retribuí o cumprimento e, em seguida, ele me perguntou que horas eu saía do trabalho. Informei que logo terminaria meu turno e continuei limpando. Ele perguntou o que eu faria depois do trabalho e eu respondi que iria para a casa de uma amiga, o que era mentira. Mas esse cara estava me deixando desconfortável, então inventei algo. Senti que ele continuava me observando enquanto eu trabalhava, o que me deixou ainda mais inquieta. Finalmente terminei de passar pano e logo pude ir para casa. Ao sair, notei que o homem ainda estava sentado no canto. Fiquei aliviada por ele não ter tentado me seguir. Cheguei em casa, tomei banho e me preparei para dormir, já que era mais de 10 da noite. Deitei na cama e comecei a assistir alguns programas na TV do meu quarto. Cerca de 1 hora depois, já com sono, desliguei a luz. Quando apaguei a luz, percebi uma sombra do outro lado da janela do meu quarto. Tinha uma cortina, mas se estivesse escuro lá fora, dava para ver sombras do outro lado. Normalmente, via a sombra de uma árvore ao lado da janela e um arbusto do outro lado, mas agora havia uma grande sombra bem no meio que parecia ser de uma pessoa. Imediatamente senti um frio na barriga e lentamente abaixei um pouco a cortina. Bastou uma fresta de 1 centímetro para ver que havia um homem do lado de fora da minha janela. Recuei e gritei o mais alto que pude. Vi a sombra se movendo e segundos depois, meus pais entraram correndo no quarto. Estava apavorada, mas assim que meus pais entenderam, meu pai correu para fora. Infelizmente, o homem já tinha ido embora quando ele chegou lá e não viu sinal dele. Quando meu pai voltou, minha mãe já tinha ligado para a polícia e eu contei tudo sobre o sujeito estranho do McDonald's. Após a polícia chegar e conversar conosco, fomos ao McDonald's no dia seguinte. Felizmente, nunca mais vi aquele homem. Cheguei a pensar em pedir demissão do McDonald's depois disso, mas decidi continuar. E trabalhei lá por mais 2 anos. Essa continua sendo a história mais assustadora que tenho do tempo em que trabalhei lá. Quando eu era jovem, o McDonald's colocava esses bichinhos de pelúcia coloridos nas caixinhas do McLanche Feliz. Na época, eu colecionava esses brinquedos e estava animado com a possibilidade de conseguir um que eu ainda não tinha. O McDonald's ficava a uma curta caminhada da minha casa, então meus pais me deixavam ir sozinho. Quando cheguei ao balcão, havia um homem mais jovem que eu não reconhecia. Ele devia ser um funcionário novo. Fiz meu pedido do McLanche Feliz e entreguei o dinheiro a ele. Ele sorriu para mim enquanto pegava o dinheiro e se inclinou para sussurrar algo. Disse que podia ir até os fundos e escolher qualquer um dos bichinhos de pelúcia que eu quisesse. Fiquei empolgado com isso e falei que o que eu mais queria era o coelhinho rosa. Ele assentiu e foi até os fundos para buscá-lo. Voltou em poucos momentos e me entregou a caixinha do McLanche Feliz. Agradeci e voltei para casa.
Naquela noite, enquanto brincava com o coelhinho de pelúcia, tentava encontrar um lugar para ele na prateleira onde guardava meus outros brinquedos. Observando o coelhinho de perto, notei algo estranho nele. Era mais duro que meus outros bichinhos de pelúcia, mesmo sendo da mesma marca e tendo a mesma etiqueta que os outros. Parecia que alguém tinha tirado um pouco do enchimento e colocado algo duro lá dentro. Continuei mexendo nele e percebi uma pequena rasgadura na parte de baixo do coelhinho. Parecia que a rasgadura tinha sido consertada com algum tipo de cola. Intrigado, senti que precisava saber o que havia dentro. Fui até minha escrivaninha e peguei uma tesoura. Usei-a para abrir a rasgadura e então coloquei a mão dentro para sentir o que tinha lá. Tirei um pequeno dispositivo eletrônico. Não fazia ideia do que era, então desci e mostrei para o meu pai. Quando entreguei a ele, os olhos do meu pai se arregalaram e ele me perguntou de onde eu tinha tirado aquilo. Expliquei que encontrei dentro do coelhinho de pelúcia que ganhei no meu McLanche Feliz no almoço daquele dia. Meu pai pegou o dispositivo e imediatamente ligou para a polícia. Descobriu-se que o dispositivo era um rastreador GPS que o homem do restaurante tinha colocado lá dentro para poder me encontrar. Ele foi preso no mesmo dia e relacionado a outros incidentes assustadores envolvendo crianças. Meus pais nunca mais me deixaram ir ao McDonald's sozinho depois desse incidente. Eu trabalhava no McDonald's desde os 18 até os 21 anos, fazendo meio período. É louco pensar que fiquei lá quase 4 anos. Mas eu gostava do trabalho, sempre fui bom em lidar com clientes e conversar com as pessoas. Tenho várias lembranças de lá, mas uma se destaca mais que as outras. Aconteceu no meu último ano de trabalho, nos meus últimos meses por lá. Eu estava fazendo um turno de fechamento com meu colega, Alex. Depois do trabalho, limpamos tudo e saímos. Já passava da meia-noite, trancamos o lugar e fomos para os nossos carros no estacionamento. Quando estávamos saindo, vimos um homem caminhando pelo estacionamento. Ele parecia normal e perguntou se ainda estávamos abertos. Eu disse que não, que já havíamos fechado há pouco. Ele pareceu desapontado e pediu uma carona. Claro que achamos estranho e recusamos. Ele foi embora, caminhando para outra parte do estacionamento que era compartilhado com outros estabelecimentos. Entrei no meu carro, chequei o celular, como sempre fazia depois do trabalho. Acenei para Alex, que partiu, e respondi algumas mensagens. Depois disso, guardei o telefone, coloquei o carro na marcha ré e, quando estava prestes a sair, levei um susto ao olhar no retrovisor. O homem que tinha falado conosco antes estava bem atrás do meu carro, me encarando, com um sorriso no rosto. Ele acenou quando nossos olhares se cruzaram. Não podia dar ré sem atropelá-lo. Ele se sentou atrás do meu carro e colou as mãos e o rosto no vidro traseiro. Assustada, abaixei um pouco o vidro e pedi para ele sair para eu poder ir embora. Ele só riu alto e depois se levantou e deu um soco no meu vidro traseiro. Gritei que chamaria a polícia se ele não fosse embora. Ele correu até a porta do motorista e tentou abrir. Rapidamente, dei ré com cuidado para não atingi-lo e fui embora. Cheguei em casa aliviada por ter escapado. Contei tudo para o Alex. E combinamos de sair juntos nas próximas vezes que fechássemos juntos, para evitar que algo assim acontecesse novamente. Isso aconteceu no ano passado, quando eu fui a um McDonald's.
Estava com fome e parei para comprar um Big Mac e batatas fritas. Eram mais ou menos 9 da noite e o lugar estava estranhamente tranquilo. Quando entrei no McDonald's, vi que havia um terminal de autoatendimento com tela sensível ao toque. Fui até lá e comecei a navegar pelo menu para escolher meus itens. Depois de selecionar o que queria, parei por 1 ou 2 minutos para ver se tinha mais alguma coisa que me interessasse. De repente, a tela apagou por 1 segundo, e quando voltou, apareceu uma linha na tela, como se estivesse danificada ou trincada. Achei estranho, mas parecia que ainda estava funcionando. Continuei com meu pedido, mas só alguns segundos depois a tela apagou novamente. Desta vez, uma mensagem em uma fonte sinistra apareceu na tela. Você está em apuros. Fiquei totalmente assustado e um mau pressentimento me invadiu. A tela apagou mais uma vez e, em seguida, voltou ao normal. Naquele momento, eu não estava mais interessado em continuar o pedido e decidi cancelar e sair dali. Comi em outro lugar naquela noite, mas algumas semanas depois, me encontrei na mesma área, só que durante o dia. Voltei ao mesmo McDonald's, movido pela curiosidade. Entrei e logo percebi que os terminais de autoatendimento não estavam mais lá. Fui até o balcão e perguntei ao atendente o que tinha acontecido com os terminais. Ele me disse que aquele local nunca teve terminais de autoatendimento. Insisti, dizendo que tinha estado ali algumas semanas antes e os tinha usado. O atendente respondeu que nunca tiveram terminais naquele local. Não conseguia acreditar. Eu tinha certeza de que era o mesmo McDonald's onde estive anteriormente. Saí dali intrigado, me perguntando o que realmente tinha acontecido na última vez que estive lá. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos de idade. Eu estava prestes a me formar no ensino médio. Eu estudava em casa e fui muito incentivado a buscar o empreendedorismo. Eu estava tentando estabelecer um negócio de fotografia que pudesse administrar depois de me formar. Para criar meu portfólio, decidi pedir a alguns amigos e conhecidos para serem modelos para mim. Perguntei a uma moça com quem eu trabalhava se ela e o marido gostariam de ser modelos em uma sessão de casal para mim. Seria uma situação de vantagem para todos envolvidos, pois eles receberiam fotos gratuitas e eu poderia adicioná-las ao meu site como amostra de trabalho. Planejamos um dia para nos encontrarmos e pedi a eles que se encontrassem comigo em um parque local em uma noite. Algo que você deve saber sobre esse parque é que ele fica bem no interior do país. O parque tem campos de futebol, campos de beisebol, um campo de golfe e trilhas para caminhada. Portanto, fica em um terreno grande e bastante isolado. A única casa com vista para o parque é a casa do zelador, do outro lado da rua da entrada. A menos que haja um evento ou um fim de semana, geralmente não há muitas pessoas no local. Eu me senti bastante confiante em encontrar o casal lá, pois estava planejando chegar apenas 15 minutos antes para me preparar. Portanto, não ficaria sozinho por muito tempo. O parque tem uma entrada pela qual você pode dirigir por uma estrada até o estacionamento para chegar a todos os campos esportivos, ao playground e à lagoa. A parte da frente do parque tem uma grande faixa gramada, que era onde eu estava planejando tirar minhas fotos. Contornei a entrada e entrei em uma pequena seção de terra na frente do parque e comecei a descarregar todos os meus acessórios. Sempre me ensinaram a ser uma pessoa cautelosa, especialmente quando jovem. Então dei uma olhada rápida para ver se havia alguém no parque. Vi um carro no estacionamento e 2 rapazes jogando bola no campo de beisebol, junto com seu pitbull. Do outro lado da rua, pude ver o zelador em seu quintal, o que me fez sentir muito melhor. Decidi que ficaria de olho e continuei a arrumar minhas coisas. De vez em quando, eu olhava para cima para ter certeza de que os 2 homens ainda estavam no campo de beisebol. Eu não tinha motivos para acreditar que eles iriam me incomodar,
mas algo em meu instinto me dizia para ficar de olho. O casal que eu estava esperando parecia estar atrasado. Terminei minha preparação e olhei para cima para verificar os dois rapazes. Para meu horror, eles haviam desaparecido. O carro ainda estava lá, mas os homens e o cachorro não estavam à vista. Havia uma pequena colina à minha frente que bloqueava parte da entrada do parque, então pensei que talvez eles tivessem decidido caminhar por uma das trilhas naturais. Mas, mais uma vez, aquela sensação em meu estômago me dizia que algo estava errado. Olhei para a casa do zelador e ele havia voltado para dentro. Não consegui levar tudo de volta para o carro rapidamente, então peguei meu equipamento fotográfico e entrei no carro. Tranquei as portas, liguei a ignição e peguei meu celular. Literalmente, assim que me acomodei no carro, vi os dois caras subindo a colina com o cachorro deles. Senti meu instinto se transformar em pânico. É preciso entender que não havia motivo para eles virem até onde eu estava. É literalmente apenas um quintal aberto e gramado. Se o cão precisasse se aliviar, havia muito lugar para isso na borda do bosque, ou na trilha natural, ou na caminhada até o lago, todos muito mais próximos deles do que onde eu estava. Eles contornaram meu local, e quando chegaram ao meu carro, um deles deu a volta pela frente, e o que estava segurando o cachorro na coleira deu a volta no meu carro. Quando pensei que tudo estava acabado, um deles apareceu de repente no meu vidro do lado do motorista. "Olá, senhorita." "Olá", respondo eu. "Pode sair um pouco para conversarmos?" "No momento não posso, já estou saindo." No seu olhar eu podia perceber que minha resposta não foi o que ele esperava. "Venha, saia logo, podemos nos divertir." Nesse momento esqueci de todos os meus equipamentos que estavam fora do carro. Liguei a ignição e me preparei para sair. Ele começa a socar o meu carro e vejo que o cara que estava com o cachorro está abaixado perto da linha das árvores só observando. Acelero com tudo e me mando dali. Liguei para a polícia e esperei eles chegarem no parque. Volto junto com eles para pegar minhas coisas, algumas quebradas e outras faltando. Conto a eles tudo, mas como não peguei a placa do carro, e naquela época não era comum ter câmeras de segurança, ficou por isso mesmo. Quando cheguei, olhei para o meu celular com mais calma e vi que o casal que eu deveria encontrar aparentemente havia se esquecido e estava na praia. Essa foi minha primeira experiência de como pode ser assustador ser uma mulher sozinha na rua. Tive várias experiências desde então, mas essa foi a que mais me marcou porque tenho certeza absoluta de que aqueles caras tinham a intenção de me machucar. E que tipo de chance uma garota de 17 anos teria contra dois homens adultos e um pitbull? Uma coisa é certa, nunca mais voltarei àquele parque sozinha. Para começar, moro em uma cidade universitária com outras 6 jovens na faixa dos 20 anos. A cidade em que moramos não é muito boa e tem um grande problema de falta de moradia e drogas, e arrombamentos não são incomuns. No entanto, o que aconteceu no último sábado foi definitivamente estranho. Minhas colegas de quarto e eu, bem como alguns de nossos namorados, estávamos curtindo e bebendo em nossa casa, enquanto 2 das meninas optaram por sair para um bar. Por volta da 1 da manhã, as 2 meninas voltaram do bar e todos estavam cansados. Então fomos para nossos respectivos quartos. No final da noite, fui acordada por alguém que abriu minha porta e ficou no meu quarto me encarando. Na minha cabeça, pensei que fosse um dos namorados da minha colega de quarto tentando ver se eu e meu namorado ainda estávamos acordados para continuar a festa. A pessoa então começou a tentar abrir a porta da minha colega de quarto, cujo quarto fica ao lado do meu. Por sorte, a porta dela estava trancada e ela também estava com o namorado. A pessoa então começou a mexer na gaveta de utensílios e pegou uma faca para tentar arrombar a fechadura. Depois de ganhar coragem, o namorado dela gritou: "Quem está aí?" O que assustou o homem, que subiu as escadas correndo e saiu pela porta. A polícia foi chamada e fez uma busca e obviamente não encontrou nada. Eles nos disseram que arrombamentos são normais, o que já sabíamos. No entanto, o que torna todo esse cenário mais assustador é que ele não roubou nada. Meu telefone, bebidas alcoólicas e sapatos caros não foram tocados. Também suspeitamos que essa pessoa não estava sob efeito de drogas ou álcool, pois ele se movia muito silenciosa e deliberadamente.
Ele conseguiu entrar porque as duas garotas que voltaram do bar não trancaram a porta atrás delas. Não tenho certeza de qual era a intenção desse homem, mas sou eternamente grata por ter meu namorado comigo, o que não é comum, pois ele mora a 3 horas de distância, e ter fingido estar dormindo. Não consigo explicar o quão enervante é ter alguém dentro do seu quarto, te observando, e você ter que fingir que está dormindo para não o provocar. Ver ele pegando aquela faca fez meu sangue gelar, e aquela memória ainda está comigo até o fim dos meus dias. Quando eu tinha 20 e poucos anos, mudei-me para o sul da Califórnia com minha tia. Assim que consegui um emprego e uma renda estável, encontrei um apartamento super econômico por $350 por mês, mais as despesas com serviços públicos, o que foi o primeiro sinal de alerta, pois a Califórnia não é barata. Os outros moradores do apartamento eram um homem de 45 anos chamado Zach e uma mulher de 40 anos chamada Tina. Eles não eram um casal. Era um pouco difícil lidar com a Tina, muito obcecada por muitas coisas e nós nos evitávamos. Mas esta história é sobre Zach e seu amigo Mike, também de 45 anos. Mike e Zach eram amigos de infância e Mike morava no mesmo complexo de apartamentos que nós, portanto, ele aparecia muito. Sempre que eu chegava em casa do trabalho, eles estavam bebendo um copo de vodka e depois saíam. Eu realmente não pensava muito sobre isso. Eu não me sentia muito confortável com a situação de moradia, mas era barato. Eu estava na escola e tentei tirar o melhor proveito disso. Eu me dava bem com Zach na maior parte do tempo, se fosse só ele por perto. Mas Mike era uma bomba relógio. Aqui estão apenas alguns casos que foram piorando gradualmente com o tempo. O primeiro incidente, Zach me convidou para sair com Mike e outro amigo deles em um bar local a alguns quilômetros de distância. Eu estava à vontade com Zach e entrei no lado do passageiro da caminhonete. Não tive nenhuma interação negativa com ninguém até aquele momento. Mike ficou furioso no estacionamento do nosso complexo, dizendo que eu era egoísta e que não tinha nada que estar no banco da frente porque não era a namorada de Zach, etc. Foi estranho porque um homem da mesma idade do meu pai estava fazendo birra por causa do banco do passageiro. Então eu simplesmente saí e voltei para o meu apartamento. Meu primeiro cheque de aluguel foi devolvido. Pedi desculpas ao Zach e descobri que meus cheques tinham errado o número da conta. Paguei em dinheiro e paguei a taxa do cheque devolvido e achei que estava tudo bem. Até que cheguei em casa uma noite e Mike estava em casa normalmente, mas começou a me interrogar por que eu não conseguia pagar o aluguel. Eu tinha apenas 22 anos na época e não queria ter problemas. Então pensei, pedi desculpas e resolvi o problema. Embora Mike não morasse no apartamento, ele não deixava isso para lá. Ele simplesmente gritava comigo dizendo que eu era preguiçosa, que deveria ser despejada e assim por diante. O iPhone 6 foi lançado nessa época e Mike comprou o celular. Ele me disse que me deixaria dar uma olhada no aparelho se eu o agradasse. Foi desconfortável e constrangedor. O que dizer a isso quando esse cara está sempre tentando gritar com você? Nós não éramos amigos e nunca tivemos uma boa convivência, então eu simplesmente mostrei o dedo do meio e fiquei tipo, você só pode estar brincando, e fui para o meu quarto. Também é importante observar que Mike e Zach tinham 2 condenações por dirigir embriagados. Zach era professor de escola e acabou sendo demitido por causa da embriaguez. Entretanto, ambos continuaram a beber excessivamente o tempo todo. Também tive que mandar fazer uma chave para a fechadura da porta do meu quarto, porque ele ficava muito violento, e essa era a minha segurança. Muitas outras situações aconteceram, mas esta é a mais importante e é o ponto principal desta história. Zach e Mike saíram e pegaram um Uber para um bar local. Eu tinha chegado em casa e fui direto para o meu quarto, como sempre. Ouvi a porta da frente se abrir e Mike estava bêbado e gritando que havia perdido seu novo iPhone. Esse cara começou a bater na porta do meu quarto exigindo que eu o deixasse entrar, porque ele sabia que eu tinha esse celular. Abri a porta e ele se afastou da porta com os punhos fechados como se fosse me bater. Eu lhe disse que não estava com o celular. Mike volta a falar da única vez, meses antes, a essa altura, em que meu cheque do aluguel foi devolvido e, obviamente, eu precisava de dinheiro.
Ele exigiu que entrasse no meu quarto e o revirasse à procura do tal telefone. Eu lhe disse que de jeito nenhum e fechei a porta. Mike começou a bater na minha porta e a tentar destrancá-la, ameaçando minha vida, dizendo que ia me violentar para que eu pudesse ter o que merecia por ser uma ladra, e muitas outras coisas grosseiras e assustadoras. Ele me disse que se eu chamasse a polícia, ele me daria uma surra. Isso foi especialmente assustador, porque minha tia era minha única família por perto e ela não me ajudava muito. Apenas me dizia para ser adulta e lidar com a situação. Além disso, eu realmente não tinha um sistema de apoio. Alguns dias depois, eu disse a Zack que me mudaria imediatamente e que não pagaria aluguel naquele mês. Então, do quarto escuro de Zack, Mike apareceu com um sorriso sinistro e assustador, dizendo: "Tchau", quase uma provocação. Corri para o meu quarto e tranquei a porta. Pude ouvir Zack culpando Mike por eu ter saído de casa, e Mike continuou a me xingar e a perguntar como eu tinha dinheiro para me mudar. O iPhone foi encontrado, para quem estiver curioso. Ele havia caído do bolso no Uber em que ele estava. Mas, obviamente, o primeiro passo para encontrar o iPhone foi me dar uma bronca em vez de ligar para o motorista do Uber. Isso foi há quase uma década, e não sei o que aconteceu com essa dupla, mas desejo a eles apenas o pior.